Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje começo com uma pergunta. E se não existir parentalidade perfeita? Muitas vezes levo esta ideia para as mães e pais com quem trabalho em consulta e a tendência de resposta é sim, Raquel, não há parentalidade perfeita, eu concordo, afinal o que é isto? O que é esta ideia de perfeição? Mas o que observo é uma tendência curiosa. Apesar de mentalmente sabermos que não é possível obter-se a perfeição na parentalidade, aquilo que sinto é que nós pais temos assim uma tendência para seguirmos com esse objetivo. Apesar de sabermos que não faz sentido, porque nem sequer conseguimos perceber e concretizar o que é que significa perfeição, sinto também que mantemos esse como o nosso desejo mais profundo. Este é um tema que tem estado muito presente, acho que na última semana, e portanto decidi abordá-lo aqui. E falar sobre perfeição implica também falar e assumir que muitas vezes a nossa vontade mais genuína é de, com os nossos filhos, nós fazermos o melhor, é entregarmos o nosso melhor. E entregar o nosso melhor pode não significar esta ideia de perfeição, mas já lá vamos. A minha intenção hoje, neste episódio, é desconstruir um bocadinho esta ideia de perfeição, é refletirmos um bocadinho sobre o impacto negativo e o perigo que ela representa para nós e para o nosso bem-estar emocional, mas também, e em sequência, para o dos nossos filhos. Para começar, o que é que eu acho que é importante? Acho que vale a pena assumirmos que hoje em dia ser-se mãe e pai é um desafio mas também porque estamos sujeitos a uma imensidão de pressões internas que nós próprios colocamos sobre este papel, que para a maioria, se não para todos, é o papel mais importante das nossas vidas, mas também pressões externas, pressões da família, dos amigos, dos mídia, das redes sociais, da escola, dos profissionais que escolhemos para nos suportar, quer sejam da área da saúde, da educação. E se pensarmos, nunca se falou tanto em educação e parentalidade como hoje em dia. E esta tanta super informação, temos à nossa disposição tantos modelos, tantas teorias, tantos especialistas, tantos livros, que muitas vezes, eu sinto isto, contribui para esta sensação de que só não faz bem este papel quem não tem interesse em fazer bem, quem não quer fazer bem. E abre-se aqui quase que um convite à perfeição. Eu costumo dizer sobre a perfeição, não apenas na parentalidade, mas na vida em geral, é que é uma espécie de elefante, e eu já o senti, este elefante. É um elefante bem bonito, é um elefante cheio de boas intenções, mas que nos sufoca, que por vezes nos asfixia. Então a proposta de hoje é falarmos um bocadinho e refletirmos um bocadinho sobre isto. Então acho que podemos começar desta forma, por pensar que quando internamente temos o desejo, e eu acho que é assim muito transversal, muito comum, de sermos os pais perfeitos, o que é que realmente conta? Estamos a falar realmente do quê?
Como é que medimos, como é que conhecemos esta perfeição? Será que sermos mães ou pais perfeitos significa que temos os filhos perfeitos? Será que significa que os nossos filhos são bem-sucedidos? Será que significa que os nossos filhos nunca se sentem tristes, não expressam raiva, que estão sempre felizes? Aí é que está o problema. É que querermos ser perfeitos é tentar termos as crianças e os filhos perfeitos. E este é um efeito colateral deste desejo de querermos ser e ter a parentalidade perfeita. É tentar que os nossos filhos sejam perfeitos. Isso é altamente perigoso, porque o que normalmente acontece quando os nossos pais procuram a perfeição em nós, e eu não sei se quem me está a ouvir teve essa experiência de alguma forma, mas o que normalmente acontece quando os nossos pais procuram a perfeição em nós é que crescemos com a experiência de que o amor é condicional, de que gostam mais de mim, expressam mais amor quando eu consigo, quando eu faço, e portanto traz um espaço relacional que é pouco seguro para eu exprimir e para eu ser a minha versão, que não é a melhor, que não é a mais competente, que não é a mais bem-sucedida. No episódio anterior falei que as crianças, mais do que viverem no país X, na cidade X, elas vivem em relações, e quando vivemos em busca de perfeição, a nossa e a dos nossos filhos, a consequência mais natural e direta é que vivemos em stress, vivemos em ansiedade, em crítica e em julgamento permanente. E portanto, quando buscamos a nossa perfeição e a dos nossos filhos, é nesse espaço e nesse ambiente relacional que os nossos filhos vivem e aprendem sobre o mundo, sobre eles e sobre o mundo. E é também por isso que é perigoso. Vamos tentar fazer aqui, de forma assim muito simples, um exercício. Temos, por um lado, relações onde vivemos em stress permanente, com tudo o que fazemos, com ansiedade permanente, em crítica e julgamento permanente, assim numa vigilância e numa monitorização a cada decisão, a cada comportamento. E depois temos, por outro lado, relações onde nos permitimos relaxar, desfrutar do caminho, onde nos permitimos aprender e descobrir coisas sobre nós, sobre o processo, sobre o outro. Temos estes dois espaços. Qual deles será mais promotor do bem-estar emocional? É fácil a resposta. Então, este convite a desapegarmos da perfeição passa também por isto. Eu gosto de usar, e uso muitas vezes, a metáfora da esponja, que retrata bem esta ideia de que os nossos filhos absorvem de nós aquilo que nós estamos a transbordar. E na verdade, quando estamos em permanente stress e ansiedade num papel que é para a vida toda, que é o papel de mãe ou pai, a experiência relacional que proporcionamos aos nossos filhos não é de segurança, não é possível que assim seja. E eu com isto não quero dizer que a parentalidade não tem esses momentos. Claro que tem, claro que há momentos em que a única coisa que vibramos é ansiedade, é medo, mas isso é normal e eu diria que não há muito como fugir. O que estou a falar é um bocadinho diferente, é quando essa é a nossa vibração relacional de forma permanente. A regra é estarmos em ansiedade, em julgamento, em crítica, em acusação, e a exceção é estarmos relaxados. E portanto, gostava de trazer para aqui esta ideia de que a parentalidade beneficia quando nós assumimos que é uma experiência ambivalente, é uma experiência de ambivalência, onde convivem emoções e estados emocionais que vão desde o amor mais profundo às emoções que nos levam para lugares mais desconfortáveis, mais desagradáveis. Mas permitir vivermos e sentirmos essa ambivalência não confere imperfeição à parentalidade. Eu até acho que
permitirmos-nos sentir é o que lhe confere o valor, porque é sobre essa autenticidade, é sobre essa permissão ao sentir que nos diferencia e trará valor àquilo que eu chamo espaço relacional, em que permito ao outro ser. E também eu permito ao outro ser muito através da forma como eu também me permito ser. Porque nem sempre é simples, nem sempre é fácil a parentalidade. Ela também é trabalhosa, ela também é cansativa e está cheia de gatilhos que nos dão medo, que nos fazem escalar a nossa ansiedade, que expõe tantas feridas que não estão saradas. Mas quanto a mim, é isso que torna a parentalidade numa das experiências mais transformadoras e mais bonitas. Mas a verdade é que a imagem de mãe ou pai perfeito não inclui esta ideia de insatisfação, nem cansaço, nem desorientação, nem emoções altamente desagradáveis. Mas é esta ambivalência entre o maior amor do mundo e esta vontade de socorro, está a ser difícil, quer fugir. Outra ideia que também gostava de trazer para este episódio é a utilidade de compreendermos a parentalidade como uma caminhada. Eu muitas vezes falo e trago o termo jornada, onde nos permitimos ir indo, caminhando, fazendo o caminho, caminhando. E se pensarmos desta forma, a verdade é que não temos assim uma meta, não temos um destino. E estamos sempre abertos a aprender sobre nós, a consolidar aprendizagens e a consolidar também o nosso desenvolvimento e a nossa evolução enquanto pais. Muitas vezes não se fala disto, muitas vezes, mas a verdade é que nós também somos mães e pais em desenvolvimento. E quando assim é, quando olhamos para isto como um caminho, como uma jornada, a verdade é que com facilidade percebemos que não existem erros, existem lições. Todos os erros, todas as falhas, elas podem ser interpretadas e traduzidas em lições e, portanto, há evolução. Naturalmente que isto exige sensibilidade, consciência e atenção, mas é isto, é esta ideia de que não é sobre não errar, é sobre o que fazemos com o erro, o que fazemos com a falha. Se eu hoje grito e não houve uma razão aparente para gritar, ou então até houve, mas faz parte dos meus valores não gritar, se eu a seguir vou conversar com a minha filha e explicar, olha, há bocadinho a mãe teve este comportamento, não me sinto nada confortável com este comportamento, quero falar um bocadinho sobre isto, isto é uma lição e é também proporcionar aqui uma oportunidade para nós evoluirmos, mas também para os nossos filhos aprenderem sobre o que fazer quando sentimos e quando percebemos que erramos. Acerca disto, vale a pena de partilhar aqui a investigação na área demonstra precisamente isso, que as relações mais saudáveis, as que têm um maior impacto positivo entre pais e filhos, não são aquelas com menos erros, são aquelas que depois do erro reparam o erro. Naturalmente que isso pressupõe consciência, pressupõe sensibilidade, mas é muito mais sobre isso do que sobre não errar. Depois, e tendo em conta tudo aquilo que eu disse, já estou a chegar ao final, eu diria que se vais sentindo dentro de ti que existe este desejo muito interno, muito profundo de seres a mãe ou o pai perfeita ou perfeito, eu diria que lance-te um convite, ou eu diria que essa consciência deve lançar-te um convite, que é este voltar a ti, que é conectar-te contigo. Primeiro porque cuidar bem, ou melhor, nós cuidamos melhor quando também cuidamos de nós, ou quando nos permitimos este cuidado
a nós próprios, e portanto diria que se tudo isto foi fazendo sentido para ti e tendo em conta a tua experiência na parentalidade, diria que o meu último convite é este: voltar a ti. E a propósito disso, quero partilhar contigo uma experiência que tenho disponível no meu site, uma experiência que se chama Parar para Conectar. Era algo que eu faço, é algo que eu faço com regularidade e que no verão, em julho, decidi disponibilizar e partilhar com as mães que me seguem. E portanto podes encontrar essa experiência de forma gratuita. São 5 dias em que te lanço algumas reflexões numa espécie de meditação guiada, e portanto podes encontrar essa experiência no meu site. Existe no site um separador que se chama Recursos Gratuitos, está lá, basta subscreveres com o teu e-mail. Só uma chamada de atenção: quando subscreves, deves depois de estar atento ou atenta ao teu e-mail, porque precisas de confirmar a subscrição. Só assim é que estás dentro da experiência. Normalmente esse e-mail ou vai para o spam ou então vai para aqueles separadores das promoções ou social. Portanto, se te inscreveres, convido a teres atenção a isso. De forma mais rápida, podes também, através do Instagram, ir ao link que está na bio e aparece um retângulozinho que diz Parar para Conectar, e é dessa experiência que eu te estou a falar. É uma experiência de 5 dias muito interna e muito reflexiva. E é isso, acho que cheguei ao final deste episódio. Acho que assim, para terminar, o convite geral é este: é de sermos gentis connosco, e quando conseguimos ser gentis connosco, aumentamos também a nossa capacidade de sermos gentis com aqueles que mais amamos. E por outro lado, é esta ideia também que eu gosto sempre de realçar, de nos permitirmos sentir esta experiência de ambivalência e desapegar desta ideia de perfeição. A perfeição é aquele elefante mesmo bonito, cheio de boas intenções, mas que por vezes é sufocante e que nos leva para espaços emocionais e espaços relacionais que não são tão promotores do nosso bem-estar emocional. Bem, e é isso, cheguei ao final, despeço-me com um beijinho e até à próxima semana, segunda-feira. Um beijinho. Obrigada por me ouvires. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me, vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueirospinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças: através da educação podemos todos transformar o mundo num lugar melhor, e o teu valor é precioso nessa missão.